tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Estamos aí no nosso sétimo e último tópico, né, que diz respeito a essa teoria geral, que é justamente o assunto da extinção dos contratos. Vimos com vocês que a extinção dos contratos pode ser materializada, pode ser realizada de 4 formas, né? Quais são essas 4 formas? Primeira delas, né, a extinção com o padre Washington, né, ordinária, comum, que se perfaz com o cumprimento das obrigações pré-estipuladas. Vimos número 2, né, por demais, a extinção do contrato pela morte dos contratantes, quando a gente fala aí daqueles contratos de natureza personalíssima. Falamos número 3, né, ou seja, da extinção dos contratos por fatos anteriores à celebração do contrato. E aí ventilamos com vocês a ideia tanto da invalidade bem como da autonomia privada. E estamos, derradeiramente, falando da extinção dos contratos por fatos posteriores. Dentro desses fatos posteriores, já trouxe com vocês, né, alguns desses elementos. Falei tanto da rescisão, expliquei com vocês que rescisão para muitos nada mais seria do que o gênero do qual resolução e resilição são espécies. Resolução nada mais é do que o inadimplemento, que pode acontecer com ou sem culpa, e resilição, que veremos adiante, nada mais é do que aquela situação decorrente de um direito potestativo. Dentro de resolução, já trouxemos com vocês a situação da inexecução voluntária, né, ocorrida aí com dolo, com culpa, que traz em seu corpo, em seu âmago e seu bojo aquela ideia relacionada às perdas e danos, e já ventilamos com vocês o enunciado 31 da primeira jornada, o enunciado 548 da sexta jornada de direito civil, né? Falamos por demais em execução involuntária, sem dolo e sem culpa, e paramos, né, justamente na ideia da resolução por onerosidade excessiva, né? Onerosidade excessiva que, como vimos, né, é um dos elementos que leva à revisão contratual. Diga-se de passagem, foi justamente aqui que nós paramos. Paramos com uma perquisição, paramos com uma indagação. Prof, qual a indagação? A seguinte: é possível que durante o perfazer, né, de um procedimento que busque a resolução do contrato, uma das partes pleiteie a revisão do mesmo? Essa foi a indagação. E, gente, é possível. Por que é possível? Porque a gente parte da premissa, né, da continuidade do contrato. Por que continuidade do contrato, gente? O contrato ele foi celebrado pela vontade das partes, né? Então devemos considerar inicialmente aquela ideia da autonomia da vontade, né? Autonomia privada. Se as partes assim queriam, né, e obviamente quiseram, eles realizaram o contrato. Número 2, temos aquela ideação relacionada à força obrigatória do contrato, né? O contrato, de certa forma, faz o quê? Faz lei entre as partes, ideia do consensualismo, ideia, obviamente, do pacta sunt servanda. Então, em outras palavras, a proposta é sempre que o contrato ele permaneça vigorando, igual o Gil, né? Ou seja, do vigor, ou seja, que permaneça aí sendo aplicado, permaneça, né, obviamente, surtindo seus efeitos. Então, na hipótese da onerosidade excessiva, é possível o pleito? É possível o pleito. E diga-se de passagem, esse pleito da revisão pode ser, na verdade, ilustrado tanto no artigo 479, bem como no artigo 480 do nosso Código Civil, né? Vamos voltar aqui para a lousa. Acredito que, inclusive, eu tenha ventilado isso com vocês, né? Não ventilei, mas o que está escrito? No 479, a gente vê a chamada revisão por oferecimento do réu. Então, o 479 ele trabalha com aquela hipótese, né? Hipótese de revisão por oferecimento do réu. Ou seja, a resolução ela pode ser evitada se o réu, obviamente, oferecer-se, né, para modificar equitativamente as condições do contrato. Então, em outras palavras, o réu ele deve buscar o quê? Ele deve buscar o equilíbrio, né? Ele deve buscar esse elemento. E notem, para a aplicação do 479, né, o autor da ação de resolução deve concordar, eventualmente, né, com a revisão. Isso, inclusive, está no enunciado 367 da quarta jornada de direito civil, tá? Então, em outras palavras, o 479
ele ventila, né, ele traz a possibilidade de revisão aí por oferecimento do réu, sempre buscando equilíbrio, sempre buscando, na verdade, né, a ideia. Aí, porque a onerosidade excessiva, a gente sabe, ela traz um desequilíbrio contratual, né? Muitas vezes, por questões de câmbio, né? Ou seja, que há modificação, como a gente tem visto aí, até mesmo pelo indexador do IGPM, né? Que tem oscilado bastante. Então, vamos tentar trazer um equilíbrio para ambas as partes. E a outra parte anuindo, a outra parte assim concordando, pode, obviamente, aceitar, né? E por demais, além dessa revisão que ocorre, né, aí pelo pedido, né, pelo oferecimento do réu, nada obsta, né, ou seja, nada impede a chamada revisão do contrato, em virtude aí de uma hipótese, né, de uma razão unilateral, ou seja, pedido, né, do próprio autor, um pedido sucessivo do autor, tá? Então, em outras palavras, essas são as situações. Com base nisso, vamos para a próxima hipótese e última hipótese quando a gente diz respeito ao instituto da resolução. E só um detalhe, qual seria o exemplo quando a gente fala aí do 480? Um exemplo do 480 que a gente pode chamar é o chamado mútuo oneroso, né? Ou seja, empréstimo de dinheiro por intermédio de juros. É a possibilidade, né, ou seja, de uma revisão do contrato ser materializado de forma unilateral pelo autor. Show de bola. Com base nisso, vamos então adiante, como faria então Buzz Lightyear, ao infinito e além, e vamos para a última hipótese, né, que diz respeito aí à extinção por intermédio da resolução, a extinção por intermédio do inadimplemento. Qual que é? É justamente aquela hipótese de uma cláusula resolutiva tácita. Cláusula resolutiva tácita. Vimos preteritamente, né, quando nós falamos aí daquela situação de extinção dos contratos por fatos anteriores, falamos da cláusula resolutiva expressa. Agora, então, falaremos da cláusula resolutiva tácita, né? Em outras palavras, essa cláusula resolutiva tácita, ela gera a extinção do contrato, né, naquelas hipóteses associadas a uma soma, né, que a gente pode falar uma condição somada ao inadimplemento. Em outras palavras, né, vamos supor que nós tenhamos aí uma hipótese, né, enfim, onde duas partes, no caso, elegeram um contrato que traga sacrifício para ambas, né? Então, um contrato que a gente pode falar que nós temos uma prestação e uma contraprestação. O que acontece dentro dessa hipótese, dentro desse exemplo? Uma das partes deixa de realizar o serviço e a outra, em contrapartida, deixa de pagar. Gente, é possível a resolução aí através de uma cláusula resolutiva tácita? E vou além, né? Essa situação, essa hipótese, inclusive, recebe uma nomenclatura. Qual que é a nomenclatura que a gente pode trazer? A nomenclatura que a gente pode trazer aqui é a chamada, né, exceptio non adimplete contratos. Exceptio non adimplete contratos, exatamente. É aquela hipótese, então, da exceção do contrato não cumprido. Uma, né, situação excepcional bastante comum, bastante usual, que se materializa dentro aí dos chamados contratos bilaterais, né? Inclusive, a gente pode trazer os exemplos dos artigos 476 e 477 do nosso Código Civil. Temos uma observação, uma ponderação aqui dentro. Qual observação? Qual ponderação, prof? A observação e a ponderação diz respeito à proposta de contratos administrativos. Vamos supor que eu tenha materializado um contrato, né, com quem? Tenha realizado um contrato aí com a prefeitura, um contrato com o Estado. Isso pode acontecer? Pode, gente. E vou além. Acontece com grande periodicidade, acontece com grande frequência. Acontece que no direito administrativo nós temos um princípio, que é o princípio, né, chamado de regime jurídico administrativo, que, diga-se de passagem, para Celso Antônio Bandeira de Mello, é uma das pedras de toque do direito administrativo. Qual que é? É justamente a supremacia do interesse público primário, interesse dos cidadãos, né? Esse interesse que, inclusive, diga-se de passagem, né, traz aí algumas benesses para o Estado. Supremacia essa que também foi aí, obviamente, inspirada na obra do Leviatã de Hobbes, né, de Thomas Hobbes. De qualquer maneira, o que né, resulta dessa supremacia? O seguinte, vamos supor que o Estado deixe de pagar o indivíduo, né? Esse indivíduo ele pode parar, né, a sua prestação
de maneira direta para o Estado? Não pode parar a prestação da sua atividade de forma direta para o Estado. Caraca, prof, não. Por quê? Porque o Estado, quando ele atua, ele está sempre buscando a supremacia do interesse público primário. Então, mesmo que o Estado não pague o indivíduo deve continuar, né, materializando, realizando aí o serviço para qual ele foi contratado. Isso estava na Lei 8666? Estava, gente. Inclusive, o prazo, obviamente, para o sujeito parar de prestar a sua atividade, era um prazo de 90 dias, né? Isso estava no artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, né? Que era chamada Lei de Licitações. Diga-se de passagem, né? Nós temos até o enunciado de número 6 da primeira jornada, tá? Show de bola. O que acontece? Esse prazo continua vigorando com a mudança, com a nova lei de licitação? Gente, ela continua. Só que agora ela não está mais no artigo 78, né? Ela vem no artigo 137 da nova lei. E vai falar o seguinte, né? Vai pontuar o seguinte: o contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses, né? Então, artigo 137, parágrafo 2º. E daí nós temos o inciso 3º e o inciso 4º. Ambos esses incisos nos interessam. O que fala o inciso 3º? Fala assim: repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis. Então, em outras palavras, os 90 dias que estavam na Lei 8666 continuam valendo. Eles, diga-se de passagem, né, são a regra. Eles, diga-se de passagem, vão ser mantidos. Então, o que fala? Ó, repetidas as suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, né, desmobilizações e mobilizações, né, aí pontuadas. Show de bola. Então, 90 dias é a ideia da continuidade da prestação que já estava pré-estipulada com o Estado. Que loucura, que sacanagem, né? Show de bola. E sabe o que acontece na prática? O Estado, quando vai ver que vai cair aqueles 90 dias e outra parte vai ter que deixar de prestar atividade, ele vai e paga uma parcela, ele não paga tudo. Fala assim, continua aí prestando atividade porque a gente tem o regime jurídico da supremacia do interesse público. Isso acontece? Acontece muito na prática. Show de bola. Só que agora nós temos uma diferença. Uma diferença que está aí no artigo 137, parágrafo 2º, inciso 4. E o que ele diz? Ele fala assim, ó, agora, atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração pública por despesas de obras, serviços, né, ou fornecimentos. Então, o contratado aqui terá direito à extinção do contrato nessa hipótese. Então, além daquele prazo de 90 dias, que era a regra, surgiu com a mudança da lei de licitações e com a mudança relacionada aos contratos administrativos, justamente esse prazo novo, que é um prazo de 2 meses, né? Chamado, então, da exceção do contrato não cumprido. Gente, dito isso, já vi que passou aí dos 10 minutos, estamos com 13 minutos, né? Deixo desde já para vocês, como sempre, um forte abraço, excelentes estudos e até mais. Tchau, tchau.